que sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo ao Pai. Desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito de vida, no Pai a promissão, sedenta alma pede, a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo viva Pai. Ó, desce fogo santo, do céu tu selar. Agradeço por oportunidade. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meus queridos, os amados têm visto que crianças, adolescentes, pela fé, jovens, irmãs, Jesus é fiel, aleluia. têm adorado a Deus em espírito e em verdade. Mesmo que o grupo das senhoras, a gente entende que Jesus está mandando umas irmãs para cá, mas alguém tem representado as senhoras. Jesus é Sempre fiel, o nome do aleluia. Senhor tem sido adorado. Tem muitas profecias e coisas boas que vai estar acontecendo aqui na congregação. E uma delas é que Jesus tem muitas almas para salvar nessa região. Jesus tem muitas pessoas para Jesus batizar com o Espírito Santo e com fogo neste lugar. Tem muitos nomes ainda para ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Tem muitas almas para Jesus fazer a obra neste lugar. Eu estou ali orando, e já tem uns dias que Deus vem colocando uma mensagem no meu coração, e eu estou querendo saber, Deus, esta noite, qual é a palavra? O Senhor já tem usado aqui companheiros e companheiras com mensagem dos céus, poderosa, e Deus me deu uma palavra, e os irmãos fiquem à vontade que nós vamos ler. Segundo Reis, pode ficar sentados normal. Segundo Reis, capítulo de número 23, versículo 4. Tenha um pouco de paciência comigo na leitura. Segundo Reis, capítulo de número 23. A gente vai ler a partir do versículo 4, e é um pouco de versículos que nós vamos ler. Fique ligado, eu costumo dizer, Bíblia, quando é pregada, ela não é flor não, viu? A primeira pessoa que sai com o coração cortado aqui é quem está com o microfone aqui na mão. Sai daqui cortado e despedaçado. Apesar que eu não deixo, às vezes, mostrar isso. Eu não deixo isso mostrar, não. Todo mundo que pega o microfone para falar de Jesus, quando está pregando a palavra, a primeira espada vem para ele e corta ele do alto da cabeça, planta do pé. Porque a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes, e ela não pede desculpa. A palavra de Deus, ela vai na alma. Dias atrás eu falei com a minha esposa aqui, falei, Jesus, oh meu Deus, será que saiu pessoas daqui chateadas, Jesus? Mas não saiu não. Jesus é fiel, Eu cheguei aleluia. até a reunir aqui com alguns companheiros e falei, será que eu falei alguma palavra muito dura? Mas foi tudo na Bíblia, pode ver que não sai da Bíblia não. É tudo na Bíblia, é tudo na palavra, é tudo na Bíblia. Falei, Jesus, se o Senhor quiser, eu paro de pregar. E eu não vou achar ruim não, porque pregar é bom, mas às vezes ouvir é melhor. Eu vou só ouvir. Jesus disse, não, vai pregar. Jesus é fiel, Mas graças a aleluia. Deus, foi só um momento, quem sabe, que eu achei que a palavra estava dura, mas não está não. A Bíblia, ela sempre é Bíblia. Ela é o bálsamo, ela é o remédio para o nosso coração. Segundo o livro dos Reis, capítulo 23, versículo 4. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias, ao sacerdote da segunda ordem e aos guardas da porta
que tirasse do templo do Senhor todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal, para o poste da deusa Zerá e para todo o exército do céu. Ele queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas para Betel. Josias destruiu os sacerdotes que os reis de Judá haviam escolhido para queimar incenso sobre os lugares altos na cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, bem como os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa de Deus o poste da deusa Zerá, que levou para fora de Jerusalém até o vale do Cedron, onde queimou e reduziu a pó, que lançou sobre a sepultura dos povos simples. Também destruiu as dependências dos prostitutos cultuais que estavam na casa de Deus, onde as mulheres teciam tendas para os postes da deusa Zerá. Josias trouxe todos os sacerdotes da cidade de Judá e profanou os lugares altos que os sacerdotes queimavam incenso, desde Geba até Berseba. Derrubou os altares das portas que estavam à entrada do portão de Josué, governador da cidade, que ficava à esquerda de quem entrava por ela. Os sacerdotes dos lugares altos não ofereciam sacrifício sobre o altar de Deus em Jerusalém, mas comiam pães e fermento no meio de seus irmãos. Josias também profanou Tofete, que fica no vale dos filhos de Rimmon, para que ninguém queimasse seu filho ou a sua filha como sacrifício. Moloque também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado para o Deus Sol. A entrada da casa de Deus, perto da câmara de Natã-Meleque, o camareiro, a qual ficava no átrio, e queimou os carros dedicados ao sol. O rei também derrubou os altares que estavam sobre a sala de Acais, sobre o terraço dos altares que foram feitos pelo rei de Judá, bem como os altares que Manassés tinha construído nos 2 átrios da casa de Deus, e o fez em pedaço. Tirou dali, lançou pó, um deles do ribeiro de Cedron. O rei profanou também os lugares altos que estavam a leste de Jerusalém, ao sul do monte da destruição, os quais Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, abominações dos sidônios, para Quemos, abominação dos moabitas, e para Milcom, abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente fez em pedaços colunas, cortou os postes da deusa Zerá e encheu de ossos humanos o lugar que haviam estado. Josias também derrubou o altar que estava em Betel. Você vai entender o que eu estou falando. Josias derrubou o altar que estava em Betel e o lugar que Jeroboão, filho de Nebate, havia construído para levar Israel a pecar. Destruiu o lugar e reduziu a pó o seu altar e queimou o poste da deusa Zerá. Quando Josias olhou ao seu redor, viu que as sepulturas estavam ali no monte. Mandou tirar delas os ossos que queimou sobre o altar. Assim ele profanou o altar, segundo a palavra do Senhor, proclamada pelo homem de Deus que havia predito estas coisas. Então o rei perguntou: que monumentos é estes que estou vendo? E os homens da cidade responderam: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e proclamou essas coisas que o Senhor acaba de fazer contra o altar em Betel. Josias disse: deixe-no estar, ninguém mexa nos ossos dele. Assim deixaram estar os ossos com os ossos dos profetas que tinham vindo de Samaria. Josias também tirou todos os santuários dos lugares altos que havia nas cidades de Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocar no Senhor a ira, e fez com esses santuários o mesmo que havia feito em Betel, e também matou a todos os sacerdotes dos lugares altos que havia ali sobre os altares, e queimou os ossos humanos sobre eles. Depois voltou para Jerusalém. Foi uma leitura longa, não vou dizer cansada, porque a Bíblia não cansa ninguém, mas você pode dizer amém pela leitura? O amém é fraco. Pode dizer amém?
vossa casa, com calma, quiser depois ler o que aconteceu no primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículo 25 até o versículo 33. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, do versículo 25 até o 33. Eu vou repetir, com calma, você vai ler na sua casa. É um pedido que eu te faço. Com calma. O dia e a hora é com você, mas o Espírito de Deus depois vai lembrar para você, que o pastor Fabiano te pediu, para você ler com calma, o perigo que está destruindo as nações, que está destruindo o casamento, que está destruindo os filhos, que está destruindo as filhas, que está destruindo relacionamentos, que está destruindo o marido, que está destruindo mulher, que está destruindo altares de igreja, que está destruindo as igrejas, que está destruindo muitas nações e reinos e príncipes e governadores e prefeitos e vereadores. Depois você leia com cautela. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 12, versículos de número 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33. Foram somente 2 bezerrinhos de ouro. Não precisou de muita coisa não. Foi somente 2 bezerrinhos de ouro que causou toda a desgraça, com perdão da palavra, mas isso significa, aquilo que não tem graça é esse nome que eu acabei de falar. Tudo que não tem graça é esse nome que eu acabei de falar. Não vou repetir, porque o bom é eu falar de graça, mas aonde que não tem graça, esse outro nome é o nome que substitui aonde não tem graça. A Bíblia diz que Salomão, ele foi escolhido por Deus no ventre materno. Salomão, filho do rei Davi, segundo o coração de Deus, ele rei de Israel unido, era Judá e Israel junto. Davi, ele era um homem escolhido, era um homem que dançou quando a arca de Deus entrou dentro de Jerusalém. Ele sentiu a presença de Deus, ele viu como é gostoso estar presente e estar aonde Deus está. Ele viu como é bom estar com Deus e como é bom aonde que a presença de Deus enche a terra. Davi desfrutou de todas as pistas de Deus, mas aí Davi cometeu um pecado, foi punido. Deus não passa a mão e Deus até mesmo sentenciou Davi, mas toda a sentença que Deus deu para Davi, a Bíblia não diz que Davi achou ruim, ele ficou calado, pedindo misericórdia. Lá vem o primeiro filho que Davi até mesmo perdeu por causa do pecado. 7 dias Deus deixou o menino nascer. Primeiro a esposa ficou grávida, a esposa não, sabe, você entendeu lá, uma situação que aconteceu com Davi, que ele caiu em pecado, a mulher ficou grávida, Deus deixou que o menino nascesse com 7 dias. Antes dos 7 dias, Deus já havia punido Davi, Deus já havia castigado Davi, e depois Deus levou o menino de 7 dias de nascido para acabar de Davi, até mesmo ser punido. Davi orou: oh Deus, não mata essa criança não, essa criança não tem nada a ver com o meu pecado não, Deus, essa criança não tem nada a ver com o meu erro, eu te imploro, eu te peço, tenha misericórdia de mim, não faça nada contra essa criança não, essa criança não pediu para nascer, mas o juízo de Deus veio e a criança foi levada com 7 dias de vida. O 8º dia era o dia de dar nome para a criança. Deus não permitiu nem que a criança tivesse nome, para que a criança fosse levada para o céu sem nome, anônima, por causa do pecado de Davi. Davi ficou calado, mas ficou pedindo perdão. Aí depois lá vem a segunda punição, até mesmo contra Davi, um outro filho de Davi, que se chamava Aminon. Aconteceu uma situação lá catastrófica dentro da casa de Davi. Aminon foi degolado pelo próprio irmão, chamado Absalão, e depois Absalão foi alvejado com flechas no peito e depois uma lança no coração. Eu estou falando do terceiro filho de Davi. E teve um outro 4º filho de Davi, que se chamava Adonias. Adonias também foi morto à espada, degolado. Por quê? Por causa dos pecados deles, mas também por causa do pecado de Davi. Não adiantou Davi achar que ia sair impune. Davi achou que não ia ter consequência. Deus perdoou Davi, mas não tem até mesmo perdão para a consequência. A consequência veio, mas não é sobre esse assunto que eu quero falar. Eu quero falar depois que, logicamente, aconteceu tudo isso. A Bíblia fala sobre Salomão, que era filho de Davi com Batseba. Deus teve misericórdia
Salomão agora, ele achou que não precisava mais de Deus. E Salomão ficou famoso na Bíblia porque fez mais de tantos mil provérbios, muitas canções. Teve aquele negócio de tantas centenas e centenas de mulheres. Não é sobre isso que eu quero falar. 1000 mulheres, 700 mulheres, 300 concubinas. Não é sobre isso o assunto principal. O assunto principal é que Salomão, ele esqueceu que Deus estava no trono e que a Deus é dado toda a glória, a Deus é dado toda a honra, a Deus é dado todo o louvor. Salomão dobrou o joelho diante do Deus dos Sidônios, ele dobrou o joelho diante dos deuses dos Moabitas, ele dobrou o joelho diante dos deuses dos Amonitas. Salomão dobrou o joelho diante do Deus Faraó. Salomão dobrou o joelho diante de Osíris e até mesmo e os demais deuses do Egito. Salomão dobrou o joelho diante de Horus, Deus do Egito. Salomão dobrou o joelho diante do Deus dos Sidônios. Salomão foi dobrando o joelho para tanto Deus, tudo Deus minúsculo, Deus que não fala, Deus que não vê, Deus que não anda, Deus que não opera, Deus que não faz nada. Salomão começou a dobrar o joelho para dar mau exemplo para Israel. Aí havia um profeta chamado Arias, o Silonita, que profetizou: após a morte do rei Salomão, Deus vai dividir, vai ficar 10 tribos para o norte e vai ficar apenas uma tribo e mais outra para o sul. Aí Salomão morreu, a tribo foi dividida, 10 tribos ficou para o norte e 2 ficou no sul. 2 tribos se uniu, ficou sendo chamada a tribo de Judá, e as 10 tribos também se uniu, ficou sendo chamadas as 10 tribos do norte, ou seja, as tribos de Israel. Israel então tentou fazer conciliação com Judá. Judá tinha um rei chamado Roboão. Aí então fizeram uma reunião. Roboão veio para tentar apaziguar. E alguém perguntou: Roboão, seu pai Salomão, ele castigou nós, ele maltratava nós, como é que vai ser seu governo? Aí Roboão disse: espera aí, que eu vou saber dos meus conselheiros. Foi lá pediu o conselho dos conselheiros, homens idôneos. Eles disseram: olha, seja um homem bondoso, faça o bem para esse povo. Aí Roboão disse: não, está ruim, eu quero procurar agora aqueles conselheiros mais jovens, rapazes, esses aí que logicamente é uma bênção do lado, mas às vezes não tem uma experiência que você já tem, você que já trabalhou, você que pegou machado, cortou, que fez bala, você que logicamente sabe como é logicamente um cara da enxada, ou que de repente não saiba, mas os seus ancestrais sabem. Aqueles rapazes não tinham experiência de tanto sofrimento. Por quê? Porque eles nasceram dentro do palácio, eles não sabiam o que era a vida dura fora do palácio, sol quente, a vida difícil, acordar de madrugada, fazer marmita, se tinha fogo para poder esquentar ou não tinha, se comia comida gelada ou não. Aqueles rapazes não sabiam o que era isso, porque eles nasceram dentro do palácio. A vida de palácio é banquete, a vida do palácio é vinho na taça, a vida do palácio não precisa acordar cedo porque tem empregado, a vida do palácio não precisa se esforçar tanto porque os guerreiros se esforçam para quem mora dentro do palácio. Dentro do palácio só tem uma alternativa, é sacar aonde que ele não depositou. A vida dentro do palácio é pegar aquilo que logicamente ele coloca a mão, porque eles vão fazer muito esforço porque nasceu dentro do palácio. Então esses rapazes falou para Roboão: rapaz, você está preocupado demais com esse povo não merece nada não, deixa esse povo para lá. Olha, quer saber uma? Abandona esse povo. Sim, fala para eles assim: olha, meu pai Salomão pegou vocês e vos castigou, eu vou castigar mais vocês, o castigo logicamente do dedão do meu pai, eu vou pegar o meu dedo mínimo e vou castigar 10 vezes tanto, vou castigar vocês com chibata, vou castigar vocês com situações de escorpiões. O povo ficou revoltado, o povo ficou com raiva, o povo ficou irado e se dividiu, 10 tribos para um lado e 2 tribos para outra. Aí Roboão tentou recuperar. Deus levantou um outro profeta e disse: olha, o que está feito, está feito. As 10 tribos vai continuar de um lado e 2 tribos vai ficar de outro lado. E Roboão partiu para um caminho e Jeroboão foi levantado. Jeroboão foi o primeiro rei das 10 tribos de Israel, o primeiro rei das 10 tribos, rei da divisão. Esse Jeroboão, ele teve uma tática de um religioso maligno. Quem é religioso maligno? É aquele que conhece a Bíblia, é aquele que conhece a palavra, mas ele usou uma artimanha. Eu conheço Deus, mas conheço o diabo. Eu posso adorar Deus de uma forma e posso pegar Satanás também e adorar. Ele foi lá, consultou, consultem para mim, consultaram. O que eu posso fazer para esse povo não ficar
templo de Jerusalém. Se esse povo for para o templo de Jerusalém, eles vão até mesmo ouvir o rei de Judá. Eu quero que esse povo fique aqui comendo na palma da minha mão aqui. No Reino do Norte, que naquela época tinha capital chamada Tirza. Tirza foi a primeira capital das 10 tribos do Norte, que se chamava Tirza. Tirza foi uma cidade que está registrada no livro de Josué, capítulo 12, versículo 24. Uma das dezenas e dezenas de cidades que Josué, mas o exército de Israel, conquistou na entrada de Canaã, na entrada de Jericó e outros reinos. Então essa cidade de Tirza passou a ser a capital do reino do norte de Israel. Então Jeroboão colocou na cabeça que tinha que colocar um distraimento, tinha que distrair o povo. Faça esse povo ficar distraído, mas eles vão morrer. Que morra, mas distraia eles. Vamos afastar esse povo de Deus. Esse povo quando está perto de Deus é um povo forte. Esse povo quando está perto de Deus é um povo que casamento não acaba. Esse povo quando está perto de Deus é um povo que ninguém destrói os filhos deles. Esse povo quando está presente, está perto de Deus, ninguém destrói a esposa deles, e nem o marido, e nem ninguém deles. Vamos fazer um distraimento, vamos colocar algo para distrair eles, para que eles sejam fracos. Eu quero esse povo comendo na palma da minha mão. E Deus viu que o coração de Jeroboão se tornou maligno. Aí falaram para ele: você lembra do sacerdote Arão? Sacerdote Arão, o que é irmão de Moisés? Lembro? Já morreu, sim, já morreu muitos anos atrás, mas só que ele fez algo, você não sabe, não fez. O que foi que ele fez? Olha, antes dele morrer, quando Moisés subiu do monte, Moisés ficou mais de 40 dias sobre o monte. Arão lá, ele cedeu. E o que foi que Arão fez? O povo pressionou, queria matar ele se ele não fizesse bezerro de ouro. Arão foi lá, pediu os brincos, pediu pulseira, pediu anel, pediu tudo de ouro e fez o quê? Fez um bezerro de ouro e o povo adorou. Mas depois Deus matou 3.000 dos adoradores de ouro, não tem problema. E depois Deus pegou o pó que destruiu o bezerro de ouro e fez todos os adoradores beber, mas não tem problema. A gente faz aqui também no Reino do Norte. Olha, a gente vai fazer 2 bezerrinhos de ouro, não tem problema não. O sacerdote Arão fez e aqui a gente vai fazer. Aí pegaram 2 bezerrinhos de ouro, fizeram 2 bezerrinhos de ouro e colocou um bezerrinho lá em Dan e colocou um outro bezerrinho de ouro lá na terra de Betel. Foi Dan e foi Betel, foi Betel e foi Dan. E esses 2 bezerrinhos de ouro deu trabalho de sair, meu irmão. Tudo aquilo que é colocado tem a inauguração. Tinha que inaugurar o dia que os bezerrinhos de ouro seriam instaurados no reino de Israel, como os deuses de Israel. Que vergonha para Israel! Um povo que Deus tirou do Egito, um povo que atravessou o Mar Vermelho, um povo que comeu maná no deserto, um povo que via Deus face a face, um povo que via tudo de Deus. Agora esse povo se prestou à vergonha de dobrar o joelho diante de 2 bezerros de ouro feito pelo rei Jeroboão, filho de Nebate. Aí colocou 2 bezerros lá, bezerro em Betel e bezerro em Dan. Você vai lembrar disso, bezerro em Betel e bezerro em Dan. Isso foi para provocar Jeová. Pastor Fabiano, o que significa esses 2 bezerros? Eu vou te dar só uma referência do que significa esses 2 bezerros. Em um relacionamento, se uma das partes, um dos cônjuges, tiver uma relação extra por fora, alguém não vai gostar. O que eu estou dizendo é que no relacionamento espiritual é comparado da mesma forma. Deus é comparado na Bíblia como o esposo de Israel. Israel é comparado na Bíblia como a esposa de Deus. Aí Israel rejeitou Deus. Deus abençoe a irmã Ian, foi pelo lado de fora para trazer uma alma pelo lado de dentro. Deus abençoe. Aí a Bíblia fala, logicamente, que os 2 bezerrinhos de ouro estavam lá. Estava em Dan e estava em Betel. Aí todo mundo queria os 10 reinos do norte. Olha, veio visitar Betel. O que acontece? Tem novidade. O que lá em Betel? Tem um bezerrinho de ouro. Vai lá adorar. E você vai lá para a terra de Dan. O que tem lá em Dan? Tem um bezerrinho de ouro. Todo mundo ia para a terra de Dan adorar o bezerrinho de ouro. E todo mundo ia para a terra de Betel adorar o bezerrinho de ouro. E Jeová se sentia um marido traído. Se fosse mulher traída. No ramo espiritual, é assim que funciona. Um outro Deus, quando é colocado no lugar de Deus, um outro Deus que é colocado no lugar de Deus, é uma idolatria. Alguém me perguntou em algum lugar de Teixeira por aí, não foi aqui não, foi em algum lugar de Teixeira, alguém me perguntou: tem crente idólatra? Eu não posso ser juiz de ninguém, mas o que eu posso é falar. Qualquer coisa que ocorra
na vida de um homem ou uma mulher é um ídolo. Qualquer coisa. A mesma aquilo que veio para ser bênção? Sim, tem coisa que veio para ser bênção. Mas se eu pego aquela coisa que é para bênção na minha vida e aquilo começa a tomar o primeiro espaço na minha vida, deixa de ser bênção e passa a ser um ídolo. Vou te dar um exemplo. A pessoa tem um emprego. O emprego é bênção? É bênção. Mas se eu deixar de orar e ficar de noite trabalho, de dia trabalho, de tarde trabalho, lógico que não é realidade de ninguém. Estou dando um exemplo para você entender como é que é. Esse emprego, a pessoa trabalha de dia, de noite, de dia, de noite, pastor, é pecado trabalhar? Não, é tanto que a Bíblia manda trabalhar de dia, de noite. Também a gente sabe que ninguém aguenta trabalhar de noite. Eu estou te dando aqui só uma ilustração. A pessoa tudo é emprego, não vou orar, não vou olhar o emprego. Não vou cantar para Jesus, não é emprego. Não vou adorar Jesus, não é emprego. Não vou cantar para Jesus, não é emprego. Não sei o que, emprego. Que benção. Mas esse emprego passou a ser um ídolo, porque esse emprego tomou o primeiro espaço da vida do homem, pastor. Só quer dizer que eu não tenho que trabalhar? Lógico que não. Temos que trabalhar, mas temos que, em primeiro lugar, é o reino de Deus. Em primeiro lugar, é Deus no coração. Em primeiro lugar, é a fé viva na alma. Em primeiro lugar, é o meu comprometimento com Jesus Cristo. Eu estou falando que o primeiro lugar na vida do homem é a sua fé em Deus. O primeiro espaço na vida de uma mulher é a sua fé em Deus. Lógico que depois vai vir igreja, depois vai vir trabalho, depois vai vir tudo, mas o primeiro é o reino de Deus e a sua justiça. É o primeiro, é Deus. Primeiro é Deus e depois é o próximo. Qual é o primeiro mandamento com promessa? O primeiro mandamento com promessa, melhor dizendo, o primeiro mandamento é amar Deus. E o segundo mandamento é o próximo. Deus sempre vem primeiro, depois o próximo vem segundo. Ok. Aí não vou falar agora do próximo não. Outra situação, a pessoa tem um gatinho, a pessoa tem um cachorrinho, tudo é um gatinho, é um cachorrinho. Vamos para a igreja, eu vou levar o cachorro na veterinária. É um gatinho, ração. E de manhã orar, não precisa orar, é um gato. E meio dia, vamos cantar para Jesus ou não, é o gatinho. E de tarde, vamos fazer algo para Jesus, o negócio servir o gatinho, tem que colocar água para beber, o dó, bichinho. E de noite, é o gato. E de madrugada, é o gato. E terça, é o gato. E quinta, e sexta, e sábado, e domingo, e o mês de janeiro, fevereiro, é março, é abril, é maio, é junho, é agosto, é setembro, é outubro, é novembro, é dezembro, é o cachorrinho, é o gatinho, é o cachorrinho. E Deus nunca, e Jesus nunca, e Bíblia nunca, é o cachorrinho, é o gatinho. Ou seja, aquilo que era para ser bênção passou a ser um ídolo na vida da pessoa. Qualquer coisa que tome espaço em primeiro na vida de um homem, que seja um animal, que seja o próximo, que seja um emprego. Tem outra situação que está tomando espaço na vida de muitos homens e de mulheres. Eu estava no YouTube. 24 horas no YouTube. Vem jantar, eu estou com fome não. Almoça, não quero não. Vamos para a igreja, não dá não. Vem adorar, também não dá. Vamos passear, também não. Fulaninha adoeceu, não dá também não. Você está doente, vamos tomar remédio, não tem tempo para tomar esse remédio. Porque YouTube de manhã, YouTube de tarde, YouTube de noite, YouTube 1 hora da manhã, YouTube 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, vem dormir sem descansar. Não posso YouTube. Virou ídolo. Tomou o primeiro espaço da vida do homem. Nem falei de rede social, é a mesma coisa, internet. Tudo que ocupa o primeiro espaço da vida do homem, que o homem não ora, que o homem não busca, que o homem não vem para adorar, que a pessoa não vem glorificar, que a pessoa não busca, que a pessoa realmente se distancia de Deus. Qualquer coisa que ocupa o primeiro espaço em um coração pode ter as melhores da intenção. Virou ídolo? Quer dizer que eu não posso ter nada? Pode ter tudo, desde que Deus seja o primeiro. Quer dizer que se Deus for o primeiro no meu coração, está resolvido? Está resolvido. Isso não estava acontecendo nas 10 tribos do norte. As 10 tribos do norte esqueceu Jeová, tirou Jeová de cena. O negócio deles era bezerro de ouro. Você vai para onde, filho? Vai Betel, já vai, bezerro de ouro. E você, nadando, vai fazer o que lá, já sabe, bezerro de ouro, tá lá. Tudo era Betel, bezerro de ouro. Dan, bezerro de ouro. Era só isso que falava. E Jeová, nada. Aí Deus mandou o profeta dizer. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, você vai ver um profeta que saiu de Judá e veio para Betel. Chegou diante do altar de Betel
o profeta novo profetizou: eis altar de Betel, vai se levantar aí um rei chamado Josias. Josias nem sonhava de nascer, mais de 200 anos depois. Uma pessoa entregar uma profecia hoje que vai nascer uma pessoa 200 anos depois, significa que 2025, 200 anos depois, significa 2225. Esse profeta novo de 1 Reis, capítulo 13, profetizou o nascimento de Josias, quando Josias nem sonhava de nascer. E esse profeta novo profetizou: olha, vai nascer um rei aí chamado Josias, e que vai pegar todos esses falsos sacerdotes que está fazendo idolatria sobre você, altar, e esse rei Josias vai queimar todos eles sobre esse altar, e Deus vai voltar a ser Deus em Israel. Deus vai voltar a ser Deus, Deus vai voltar a ser adorado, Deus vai voltar a ser glorificado, Deus vai voltar a ser lembrado, Deus vai voltar a ser o mesmo Deus que sempre é. Aí só que o rei Jeroboão ficou com raiva. Rei Jeroboão estendeu a mão, quem sabe, para, como diz por aí, engarguelar o profeta nas linguagens mais baixas, então na outra linguagem, sufocar com a mão o pescoço do profeta novo. A Bíblia fala que na hora que o braço do rei se estendeu sobre o pescoço do profeta, Deus fez o braço do rei secar, ficou seco, ia ficar sem braço. Se ele pegasse um profeta mais bravo, o profeta ia embora e deixava ele com o braço seco para sempre. Mas ele pegou o profeta de bom coração, e ele gritou: profeta, tem misericórdia de mim. Não, mas você não queria me sufocar com o seu braço agora você está pedindo misericórdia? É porque meu braço secou. O profeta ficou com dó, ou seja, teve um coração abençoado, orou, o braço dele voltou normal, e no final esse profeta até morreu. É uma situação complicada. Esse profeta desobedeceu, e depois o leão foi lá e comeu esse profeta. É uma situação complicada. Morreu Jeroboão. Os dois bezerrinhos ficou no mesmo lugar, ficou em Dan, ficou em Betel. De Jeroboão veio um outro rei. Jeroboão nasceu seu filho Nadab, virou rei. Morreu Nadab. E os dois bezerrinhos estavam no mesmo lugar. Bezerro de ouro estava em Dan e bezerro de ouro estava em Betel. Morreu Nadab. Quem foi que mais veio? Veio um tal de Baasa. Baasa virou rei. Morreu Baasa, mas os dois bezerrinhos ninguém tirava. Eles faziam a reforma, faziam tudo que precisava fazer no reino, mas ninguém mexia naqueles dois bezerrinhos. Saiu Baasa de cena, ficou quem? Ficou seu filho. Ficou o tal de Elá. Elá virou rei, fez um monte de transformações, mexeu em tudo em Israel, mas ninguém mexia nesses dois bezerrinhos. O bezerrinho está lá, em Dan e em Betel. Saiu, logicamente, quem ia lá? Quem foi que assumiu o trono? O trono de Israel foi assumido pelo tal de Zirri. Esse Zirri virou rei, os dois bezerrinhos ficou lá. Zirri colocou fogo no palácio, ele queimou a si próprio, morreu queimado, se suicidou morrendo queimado. Mas os dois bezerrinhos ninguém queimou. Os reis vinha, nascia, vivia, morria, mas os bezerrinhos estavam lá no mesmo lugar. Aí saiu de cena o tal de Zirri, que ocupou o trono até mesmo de Israel, as 10 tribos do reino do norte. Foi um tal de um rei conhecido como Onri. Esse Onri virou rei, ele morreu, mas os dois bezerrinhos estavam no mesmo lugar. Ninguém mexia nesses dois bezerrinhos. Esses dois bezerrinhos se chamam pecado de estimação. Mexe em tudo, ora por tudo, mas os pecadinhos de estimação, ninguém mexia nos dois bezerrinhos. Mexe em tudo aí! Olha, nesses dois bezerrinhos você não mexe não, porque se você mexer, dá para amanhã, a casa cai. Então deixa os dois bezerrinhos aí. Onri comprou um terreno de um homem chamado Semê. Esse Semê vendeu um terreno para Onri. Onri foi lá, construiu uma cidade. Essa cidade que não existia passou a receber o nome de Samaria, porque era um terreno que foi vendido por esse homem chamado Semê, que o tal do rei Onri comprou. Aí saiu da capital de Tirsa para a capital de Samaria. Morreu Onri, o seu filho Acabe virou rei. Acabe virou rei. E Acabe não tirou os dois bezerrinhos, não. Acabe trouxe foi mais reis, ou seja, mais deuses para Israel. Acabe casou com uma miserável, uma mulher chamada Jezabel, filha de Satanás. O nome do pai dela se chamava rei Etibaal, consagrado para Satanás.
dois bezerrinhos de ouro, em Dan e em Betel, tem Deus Baal e tem Deus Azerá. Os profetas de Deus, Rainha Jezabel mandou matar tudo, e quem não queria morrer tinha que fazer como Elias fez, morrer. Elias morreu e depois profetizou contra Jezabel e ela morreu depois. Profetizou contra Reacabe, ele morreu depois. Acabe morreu e o seu filho Acasias assentou-se no trono. A Bíblia fala que depois morreu Acasias, mas os dois bezerrinhos estavam lá. Aí depois de Acasias veio rei Jorão virou rei, mas os dois bezerrinhos estavam lá. Morreu Jorão, mas os dois bezerrinhos estavam no mesmo lugar. Saiu Jorão de cena, assentou-se no trono de Israel. Um tal de um rei chamado Jeú virou rei, e a Bíblia fala que Jeú destruiu todos os adoradores de Baal. Ou seja, Elias havia destruído todos os adoradores de Baal, que foram mais ou menos 450, e Jeú destruiu todos os adoradores da deusa Azerá, que dava um total mais ou menos de 400. Jeú fez uma limpeza, Jeú mandou matar Jezabel, Jeú mandou matar Acabe, Jeú fez uma série de limpeza dentro de Israel. A Bíblia fala que foi muitas cabeças rolando. Jeú fez uma limpeza, tudo que era falso profeta ele mandava matar, tudo que era gente que praticava pecado ele mandava exterminar. E a Bíblia fala que houve uma limpeza, e a Bíblia fala que no reino do norte só teve Jeú que prestou, os outros reis ele prestou. Só que Jeú ficou com esses dois pecadinhos de estimação. Qual o nome desses dois pecados? Bezerro de ouro de Betel e bezerro de ouro de Dan. Bezerro de ouro de Dan e bezerro de ouro de Betel. Todos os reis de Israel vinham mexendo em tudo, mas os dois bezerrinhos, ninguém mexeu. Não mexe nisso aí não. Deixa isso aí. Isso é uma coisinha antiga. Esses dois bezerrinhos aí é coisa que ninguém pode mexer. Se mexer a casa cai. Deixa esses dois bezerrinhos aí. Aí morreu quem? Morreu Jeú. O filho de Jeú, chamado Jeoacás, virou rei. Morreu Jeoacás. Os dois bezerrinhos estavam lá. Aí saiu Jeoacás de cena. Quem foi que veio? Foi o tal de Jeoás. Virou rei, assentou no trono. Morreu Jeoás. Mas os dois bezerrinhos estavam lá, vivinhos. Ninguém matava. E ninguém tirava de cena os dois bezerrinhos. O povo daqui adora. O povo daqui adora esses dois bezerrinhos. Bezerrinho de ouro de Dan e bezerrinho de ouro de Betel. Aí saiu Jeoacás de cena. Quem foi que veio? Foi um tal de Jeroboão. Jeroboão 2. Morreu Jeroboão 2. Fez uma grande limpeza, mas não tirou os dois bezerrinhos. Saiu Jeroboão 2. E quem foi que reinou Israel? Reinou um tal de Zacarias, filho de Jeroboão 2. Mas esse Zacarias também não fez o que Deus mandou. Os dois bezerrinhos ficou lá. E depois quem foi que veio? Foi um tal de Salum, filho até mesmo de um certo cidadão lá. Salum, filho de Jabes, virou rei. Fez uma limpeza muito grande, mas os dois bezerrinhos estão lá. Morreu Salum. Quem foi que veio? Veio outro rei chamado Manaém ou Menahem. Assentou-se no trono. Fez uma limpeza muito grande, mas os dois bezerrinhos estão lá. Os dois demônios estavam dentro de Israel. Era um demônio chamado bezerrinho de ouro, que estava andando e estava em Betel. Aí morreu quem? Morreu até mesmo Menahem. Seu filho até mesmo ficou no seu lugar. O filho dele se chamava Pecarias. Esse Pecarias foi assassinado por um cidadão chamado Peca, que assentou no trono quando ele virou rei. Morreu Peca, mas os dois bezerrinhos estão lá. Assumiu o trono um tal de um cidadão chamado Oséias, o último rei de Israel. Eu quero te dizer que desde o primeiro rei das 10 tribos do norte, que fora Jeroboão, filho de Nebate, que através dele colocou os dois bezerrinhos, um em Dan e o outro em Betel. Aí veio os reis, nascia rei, morria rei, os dois bezerrinhos estão lá. Vinha outro rei, os dois bezerrinhos estão lá. Vinha um governador, os outros bezerrinhos estão lá. Até que veio o último rei das 10 tribos do norte, que se chamava Oséias, filho de Lá. Ele morreu, mas os dois bezerrinhos ficou lá. A nação de Israel foi toda destruída. A nação de Israel dava mais ou menos, a nação, milhões de israelitas foi destruído por causa de dois bezerrinhos, dois demônios, que colocaram dentro de Israel, mexendo em tudo, mas não pega esse demôniozinho aí não, eram os dois bezerrinhos, um estava em Dan e o outro estava em Betel, o outro estava em Dan, mexendo em tudo, mas desses dois ninguém mexia. Pastor, o que isso tem a ver hoje? Tem a ver, tem. E o que tem a ver? Tem a ver. Tem alguma coisa que atrapalha alguém servir a Jesus. Eu não sei o que é, quero saber, cada um com Jesus.
Algum bezerrinho está atrapalhando alguém seguir Jesus. E eu não sei que bezerrinho é, eu quero saber. Mas a Bíblia está dizendo que tem bezerrinho atrapalhando. Pastor, só está querendo dizer que eu tenho um bezerrinho? Eu não estou dizendo nada, é a Bíblia que está dizendo que tem bezerro. Ah, mas se eu estou na presença de Deus, que tipo de bezerrinho de ouro é esse? Se você está na presença de Deus, não tem nada te atrapalhando. Mas se a pessoa, logicamente, não consegue estar na presença de Deus, não consegue buscar Jesus, não consegue orar, não consegue congregar, não consegue buscar Deus, não consegue se firmar, algum bezerro de ouro está atrapalhando. Mas a mensagem profética da parte de Deus nessa noite é que o Espírito de Deus é maior do que o bezerro de ouro. O Espírito de Deus é maior do que Jeroboão. O Espírito de Deus é maior do que Nadab. O Espírito de Deus é maior do que Baasa. O Espírito de Deus é maior do que Elá. O Espírito de Deus é maior do que Zinri. O Espírito de Deus é maior do que Omri. O Espírito de Deus é maior do que Acabe. O Espírito de Deus é maior do que Acasias. O Espírito de Deus é maior do que Jorão. O Espírito de Deus é maior do que Jeú. O Espírito de Deus é maior do que Jeoacás. O Espírito de Deus é maior do que Jeoás. O Espírito de Deus é maior do que Jeroboão 2. O Espírito de Deus é maior do que Zacarias. O Espírito de Deus é maior do que Jabes, filho de Salom. O Salom, filho de Jabes. O Espírito de Deus é maior do que Monaê. O Espírito de Deus é maior do que Pecarias. O Espírito de Deus é maior do que o que peca. O Espírito de Deus é maior do que Oséias. Todos esses reis vieram, assentaram no trono de Israel e não conseguiram tirar esses dois demônios de dentro de Israel. Mas Deus levantou o rei Josias. O Espírito Santo levantou o rei Josias. E o rei Josias, na presença do Espírito de Deus, arrancou esses dois bezerros de dentro de Israel. É apenas uma vida cheia do Espírito Santo para sair bezerro. Bezerro da fofoca, bezerro da intriga, bezerro do falatório, bezerro da falta de oração, bezerro da falta de compreensão, bezerro da murmuração, bezerro da mentira, bezerro do adultério, bezerro da fornicação, bezerro da maldade, bezerro de tudo que não presta. Nessa noite, o Espírito de Deus levanta Josias. Quem quer ser Josias nessa noite, levanta a mão e adore ao Filho de Deus, aquele que levanta Josias para tirar os dois bezerros de dentro de Israel. E para finalizar, todos esses reis que foram citados, com as suas mulheres, com seus filhos e com suas filhas em Israel, a nação de Israel inteira, casamento foi pro lixo, marido foi pro lixo, mulher também foi pro lixão, os filhos todos foram levados escravos por causa de dois bezerros de ouro. Mas Deus levantou Josias. O Espírito de Deus levantou Josias. O reino foi levado. O reino das 10 tribos do norte foi levado para a Síria, para a terra de Halá, terra de Gozã, para a terra de Ramor, para as regiões da Síria. E sumiu as 10 tribos. Acabou-se as 10 tribos de Israel por causa de dois bezerros. Mas Deus levantou Josias. Quando o inimigo achou que ganhou, não ganhou. O nosso Deus estava trabalhando no Reino do Sul. Lá no Reino do Sul, um cidadão lá, conhecido como Ezequias, que na época do rei Oséias, ele já estava no trono. Ezequias começa a orar. Morreu Ezequias, nasceu seu filho, chamado, louvado seja Deus, Manassés. Morreu Manassés, nasceu seu filho, chamado Amor. Morreu Amor, nasceu seu filho, chamado Josias. E a Bíblia fala que Deus levantou Josias para arrancar dois bezerros de dentro de Israel. Pegou esses dois bezerros no machado de Jeová, quebrou os dois bezerros, esses dois demônios dentro de Israel. E a Bíblia diz que virou pó e o nome de Deus foi glorificado. Deus foi glorificado. O reino voltou ao normal e o nome do Senhor foi exaltado na vida de Josias. Só que Josias morreu. Josias morreu e deixou um filho no trono. Glória a Deus, aleluia, Jesus.
Jeconias morre, mas deixou uma semente viva na terra. Selatiel morreu, mas deixou uma semente viva na terra. Selatiel. Abiúde. Morreu Abiúde, mas deixou uma semente viva. Eliaquim morreu, mas deixou uma semente viva na terra. Aquim morreu, mas deixou uma semente viva. Eliúde morreu também, mas deixou uma outra semente viva. Quem foi essa semente viva? Eleazar morreu, mas deixou uma outra semente viva. Matã morreu, mas deixou uma semente viva. Esse Matã deixou um tal de Jacó. E esse Jacó, morreu Jacó, mas deixou um filho chamado José. Que oração é essa aí, para me finalizar? E esse José casou com uma menina virgem. Oi? Foi na hora. Esse José casou com uma menina virgem chamada Maria. Deus disse: agora eu vou levantar um outro para arrancar os bezerros espirituais do coração. Porque os dois bezerros foram colocados em Dan e o outro foi colocado em Betel. Josias arrancou, só que Josias não conseguiu arrancar do coração do homem. Precisava do Filho de Deus nascer para entrar dentro do coração do homem. Deus mandou falar com uma virgem: olha, você vai ser mãe do Filho de Deus. Ela disse: eu aceito. Ela sendo grávida, mas estava virgem. Era virgem, grávida. Grávida, virgem. Pastor, como pode ser isso? Não pergunta para mim, pergunta para Deus. Ele é o único que sabe te explicar como pode uma virgem ser virgem e estar grávida. Está grávida e ser virgem. Ser virgem e estar grávida. Porque a Bíblia fala no livro de Isaías 7,14: eis que uma virgem conceberá, ela vai ficar grávida e ela dará luz a um filho, e o nome dele será Emanuel, o Filho de Deus. Ele vai nascer para poder desfazer as obras de Satanás. Fosse 8 dias, ele foi logicamente circuncidado, com 40 dias apresentado no templo, com 12 anos no templo ele ensinava, com 30 anos já estava no Jordão para ser batizado, com 33 anos ele já estava na cruz do Calvário. Ele morreu ao terceiro dia, ele ressuscitou, subiu para dentro do céu, assentou no trono de Deus. Ele reina no meu coração, ele reina no seu coração, ele reina no seu coração. Não tem mais lugar para dizer de ouro no nosso coração, não tem lugar para dizer de ouro no seu coração, não tem lugar para dizer de ouro no coração da igreja, porque o Filho de Deus, ele mora no nosso coração, no teu coração, e seja qualquer que for bezerro de ouro, ele já arrancou, porque escrito está: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirás. Jesus fiel, aleluia. Deus te abençoe. Deus me abençoe, Deus abençoe. Que esta palavra esteja no nosso coração. Glórias a Deus. E que Deus continue falando com nós. Meus queridos, os avisos são os mesmos. Amanhã, segunda-feira, os matutinos eu ainda não posso falar. Trabalho das 5 da manhã, não dá para estar aqui 5 horas da manhã. Sei também que amanhã os irmãos trabalham, mas a chave está aqui. Se vê que dá para vir toda semana, todos os dias, 5 horas para a igreja e orar e voltar, a gente vê uma possibilidade. Mas a gente entende que os irmãos também trabalham, a gente sabe que não é fácil. Jesus está no controle de tudo. Está começando agora a congregação e Jesus já dá direcionamento. E as outros detalhes, programação de cultos, culto de criança, culto de adolescente, culto de senhores, culto de senhoras, culto de jovens, culto de tal. Isso aí a gente está orando para Jesus trazer mais gente para fazer os grupos, para depois ter culto nos grupos. Por enquanto nós estamos marchando com Jesus aí. Viu? Deus abençoe. Agradecemos aos irmãos. Próxima terça-feira tem ensinamento da palavra. Próxima quinta-feira tem culto público, culto de portas abertas. Vai ser bem assim, no decorrer da semana tem mais aviso. Nós vamos passando para os irmãos. A irmã Nélia tem mais algum aviso, a irmã Jaqueline tem mais algum aviso, a companhia de Eduardo Gabriel tem mais algum aviso. Eu peço o Senhor para orar pela igreja.
Aleluia. Nós despediremos os irmãos com a bênção apostólica. Nos colocar de pé, irmãos. Soberano Deus, maravilhoso Pai, boa foi essa palavra aos nossos corações. Cada um, meu Deus amado, ó meu Pai, levou a sua parte, Senhor, ao sair dessas portas, Pai. Pai amado, que o Senhor nos dê, meu Pai, uma segunda-feira abençoada debaixo da tua potente mão, Senhor. Dá livramento, Senhor, abençoa cada um, cada pai de família que vai trabalhar, ó Pai. Meu Deus, leva o teu povo em paz para os nossos lares, Senhor. Dá uma noite de paz, Senhor. Oh, meu Deus, a paz que excede todo o coração, meu Pai. E que a alegria no Senhor, meu Pai, é a nossa força, em nome de Jesus. Amém. Enquanto você estende as suas mãos, irmão Eliseu, Deus te abençoe. Irmã Ana Paula, Deus te abençoe. Irmã Clara, Deus te abençoe. Irmã Nairã, Deus te abençoe. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o sacrosanto amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as benditas consolações do Divino Espírito Santo Consolador esteja com toda a congregação. Cidade de Deus 2, todos alegremente cantamos. Não vai embora sem cumprimentar seu irmão com a paz do Senhor.